Futeboteco e Bet Nacional agora estão juntos, então se quiser fazer uma fezinha, clica no link na descrição e jogue com responsabilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês como eu tenho pouca rejeição. Quando eu saí da Globo, o Gabriel Wacker foi infeliz que ele colocou lá que eu tinha sido demitido. E eu não fui demitido, né? Eu pedi demissão da Globo. E ele me mandou uma mensagem, e eu acho que esse negócio de furo de reportagem tem que tomar muito cuidado. Eu saí de uma reunião da Globo e meia hora depois ele me mandou uma mensagem. E eu tava tomando um café com um amigo meu e eu tava de moto também. Então, não falei com ninguém porque, cara, foi um desligamento tão amigável, tão construído, que eu fiquei muito triste porque vazou a informação. E o Gabriel Wacker me mandou uma mensagem, se ele estiver assistindo a gente, ele sabe que eu tô falando a verdade. Ele me mandou uma mensagem e falou assim, desculpa tá te amolando. Você saiu da Globo? Eu não respondi. Porque eu tava tomando um café com um amigo que tava indo pra Suíça e ele mora na Suíça. Cara, nem falei com ele de desligamento, nada. Fiquei lá, não conversei com ninguém pós-desligamento, pós assinar. Daí ele me mandou outra mensagem, falou, 3 pessoas já me falaram que você saiu da Globo. Confere. E eu vi no meu relógio, mas eu não vi no telefone. Aí na terceira ele mandou, liguei na Globo, confirmou, porque a Globo não fala, ele foi demitido ou ele pediu demissão. A Globo fala, ele não faz mais parte do nosso time, do nosso casting. E aí ele publicou lá que eu fui demitido, que quando eu voltei das férias eu não fazia mais parte do grupo. E cara, olha só como é que são as coisas, eu vou contar um bastidor aqui. Eu fiz um vídeo, e esse vídeo viralizou, deu mais de 400 mil pessoas que viram o vídeo. Eu mostrei esse vídeo para os meus chefes. E falei pra eles assim, eu tenho esse vídeo de gratidão. Posso postá-lo? Ele falou assim, vai vazar logo, mas espera um pouquinho. Por quê? Porque o meu distrato é amanhã. Literalmente, amanhã mesmo. Meu distrato é amanhã, 4 da tarde, que eu vou assinar toda a documentação, de garantia, essas coisas todas. E aí, como repercutiu negativamente para a Globo, que apareceu lá que eu fui demitido, um amigo da Globo me ligou e falou, irmão, você não tem aquele videozinho? Eu falei, tem, posta pra gente. Que a gente tá tomando muita porrada na rede social dizendo que você foi mandado embora. Aí eu liguei pro Vac, falei, Vac, todas as vezes que você quis falar comigo sobre mim, que eu não vou contar de você e de você pro Vacker, que é um cara que conta as fofocas, os bastidores ali. Mas tudo que ele quis saber de mim, eu respondi. Tanto é que no meu último jogo oficial no Sport TV foi Vasco e Flamengo, eu já sabia que eu tava saindo, porque eu já tinha feito um acordo com eles, e eu coloquei lá, eu fui um juvenil, coloquei lá na rede social assim, meu último jogo, tal, quis que fosse o basquete, esporte que eu ganho. Na hora ele mandou uma mensagem, pô, tá me pipocando aqui que você vai fazer o último jogo. Não, o último jogo da temporada, tentei contornar e tal. E aí depois eu coloquei esse vídeo de agradecimento ao Grupo Globo. Então por que eu tô dizendo isso? Porque foi positivo pra mim, tudo isso que aconteceu, porque aí eu vi torcedor de Internacional, de Grêmio, de Mirassol, de Ponte Preta, de Guarani, de Corinthians, de Santos, mandando mensagem, muito obrigado por tudo que você... Você ficou surpreso? Fiquei bastante surpreso. Sabe o que acontece, cara? Eu disse aí uma vez para um chefe meu, eu falei assim, cara, eu não crio expectativa de grandes coisas. Porque quando eu era criança, nunca criei expectativa de meu pai chegar no Natal e trazer o melhor presente, porque eu sabia que meu pai não tinha condição de me dar aquele presente. E eu contei isso aí ontem lá no Gold. Muitas vezes, cara, o ovo de Páscoa nosso era um ovo de galinha que minha mãe pintava e colocava no terreno pra gente procurar. Entendeu? Então, eu nunca criei expectativa de narrar uma final de Copa do Mundo, mas eu criei muita expectativa de fazer jogos legais. E muita gente começou a criticar a Globo porque eu não estava mais fazendo esses jogos legais. E dói quando eu estava no show do Ney Matogrosso, no Allianz Parque, agora no final de dezembro, e um torcedor me encontrou e falou assim, nunca mais vi você narrando o jogo do Palmeiras. Machuca, né? Pô, nunca mais vi você fazendo o jogo do Corinthians. Mas eu já tinha tomado a decisão de sair, né? Aí eu falei para mim mesmo... Não. O que me motivou, Felipe, é que eu tenho 57 anos. O que eu conquistei na minha vida, não financeiramente, mas de patrimônio, porque eu sempre respeitei o dinheiro que eu ganhei, eu nunca fui mão de vaca, mas eu sempre respeitei. Você nunca vai me ver numa balada com um balde comprando o uísque mais caro para mostrar que eu posso aquilo. Mas você vai me ver na Ilha do Mauricinho, lá comendo manjuba e tomando a minha cachaça lá, porque eu gosto disso. E um espeto com cebolinha. Exatamente. Então, cara, eu soube
eu soube, vou te falar com toda sinceridade, eu não fui nem perto um dos maiores salários da Globo, mas nem perto. Tem muita gente que não me contratou de outras empresas porque achava que eu ganhava muito mais do que eu ganho. Mas o pouco que eu ganhei, cara, eu soube administrar. Então, eu fiz o caminho da fé 2 vezes. Esse caminho agora foi muito especial para mim. Quem não conhece o caminho da fé, procure saber, é muito legal. A minha família é evangélica, né? E eu fiz o caminho da fé por mim, para me resgatar, para buscar aquele abraço que às vezes você não tem em alguns lugares. E eu saí de busão, com a mochila nas costas, peguei o ônibus do Tietê, fui até Águas da Prata e de lá eu fiz o meu caminho da fé. E no meu caminho da fé, eu estava comentando com o Rodolfo, a minha vida cabe numa mochila, cara. Por mais que eu tenha as minhas coisas, eu percebi que minha vida caberia numa mochila. Então, eu coloquei 3 cuecas, 2 calções, uma calça, uma blusinha de frio, um corta-vento e um boné. E, cara, eu andei 300 quilômetros, cara, por 12 dias. E eu falava pra mim, será que eu preciso de tudo isso que eu tenho? Não, você precisa, porque você conquistou isso. Beleza, mas vamos administrar isso. E aí, eu conheci muitas histórias no caminho da fé. Porque eu fui aberto para sentir o caminho. E eu tive muitas dores, sabe? Literalmente muitas dores. Eu estou tratando até hoje. Um beijo aqui pro Carlão, pro meu amigo Brown, que é fisioterapeuta da seleção brasileira de skate. O cara é de Itanhaém. Ele estava me cuidando lá anteontem. Chegou um dos principais skatistas do Brasil lá em Itanhaém para ele cuidar do cara lá, porque ele está atendendo lá agora. Aí eu... umas dores aqui na perna e tal. Ainda sinto as dores da perda dos meus pais, por mais que eles foram por longevidade, eu sinto muito, principalmente quando chega aniversário. Inclusive, a sua homenagem à sua mãe foi lindíssima, né? A gente pode falar disso também. E aí, cara, eu perdi muitos amigos nesse ano de 2025, sabe? Carreguei o caixão, literalmente, de muitos amigos, e eu olhava pra eles e falava, e aí, cara? Você viveu a sua vida? E aí, cara? Você viveu a vida dos outros ou viveu a sua vida? E vou contar uma coisa louca aqui. Primeiro vamos terminar o caminho da fé. Aí, no segundo dia do caminho da fé, eu fui pra andar sozinho. Mas depois do caminho da fé, eu entendi que eu não era pra eu andar sozinho. Eu precisava ouvir as histórias dos outros e contar a minha história. E mais ouvir do que contar. E no segundo dia do caminho da fé, eu conheci um casal de Ourinhos, ele de Ourinhos e ela de Londrina, o Totti. O nome dele é Aristóteles, imagina as histórias que eu ouvi do Aristóteles. O Aristóteles, o Totti e a Márcia. E eles me contaram de um casal que eles encontraram em 2023, que perderam a filha num acidente de carro. Os 3 estavam no carro e só a filha faleceu. E aí, quando eu conheci esse casal, cara, foi uma coisa muito louca que o caminho da fé mostra que você se assusta. Esse casal que me contou do casal, que perdeu a filha, não sabia que o casal estava no caminho. E quando a gente chegou em Tocos do Mogi, cara, a gente já estava descendo a ladeirinha para chegar em Tocos, que Tocos é uma cidade pequenininha, deliciosa, assim, cheia de cachoeira, de pássaros, enfim. Quando eu estava chegando já, nos últimos 50 metros, o Totti olhou para frente e falou, meu Deus, gente, é a Tati. Aí eu olhei e falei, que Tati? A mãe da menina que eu te contei. Eu falei, Deus me livre, eu vou sair daqui, a conversa é de vocês. Saí e fui pro hotel. Quando eu saí do hotel, do banho, a Tati já estava lá, tudo. Aí eu conheci o marido dela, o Márcio. E eles me contaram a história, me apaixonei por eles. E ali eu fui vendo, cara, que o sentido da vida é o hoje. Sabe? Porque eles não se despediram da Maria Clara. Eles estavam num carro e o acidente, ela morreu, cara. E ele me falou, cara, eu tava brincando com a minha filha quando a minha filha morreu. E eu tive a chance de me despedir da minha mãe. Quantas e quantas vezes eu falei na minha mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, mãe, te amo, mãe, te amo, mãe. Benção, mãe, benção, mãe, benção, mãe, benção, pai. E eles não. E aí, depois do caminho da fé, só para finalizar o caminho da fé, de tantas histórias que eu ouvi ali, eu não esperava que a minha família fosse me buscar no caminho da fé, em Aparecida. Eu já tava até programando um Uber, rachar um Uber com os amigos. De repente, a minha família estava lá me esperando, com o nome da minha sobrinha neta, Maria Clara, o nome da filha dos meus amigos. E quando o Márcio colocou a Maria Clara no colo, ele chorava pra caramba, cara. Ele falou, pô, os mesmos trejeitos da minha filha. Então ali, cara, eu comecei a perceber que não fazia mais sentido eu estar na Globo.
porque eu queria ter a liberdade, sabe, cara, de não... Quantas namoradas que eu perdi, de verdade, que eu gostava, que eu perdi, porque a escala saía na sexta. E só na sexta eu sabia o que eu ia fazer na próxima semana. Então, quantos aniversários que eu não fui, quantos aniversários do meu pai que eu não pude ir. Claro, eu construí minha carreira, não tenha dúvida nenhuma, uma via de duas mãos. Mas eu fui percebendo que não fazia mais sentido estar ali. E um pouquinho antes do Caminho da Fé, eu perdi o Frederico Batalha. Não sei se vocês conheceram. O Frederico Batalha era um cara que conhecia basquete demais, demais. Ele foi assessor de basquete durante muito tempo. E eu fui no velório dele, cara. E momentos antes eu tinha narrado aquele Mundial de Clubes no Rio de Janeiro, que até hoje eu não sei, porque eu fui o único narrador que não fui para as oitavas. E mesmo narrando as principais audiências do primeiro turno do campeonato, eu não fiz mais nenhum jogo, enfim. Aí não pertence mais a mim. Mas nesse jogo que eu fiz, Boca e Benfica, que foi uma das maiores audiências da primeira fase, o Fred me mandou uma mensagem. E aí, irmão, quem fez o gol foi o Batalha, né, que era Frederico Batalha, e o outro gol foi outro nome, que é o outro sobrenome dele. E o Fred morreu por causa de um problema do coração. E eu fui no velório dele, cara, e eu nunca vi tanta coroa de flores, cara, num sepultamento igual ao do Fred. O Fred tinha os seus 48, 50 anos. E eu fiquei falando com ele ali, e aí, moleque, que porra é essa, cara? Quanto que você viveu? Aí eu saí de lá, cara, decidido a mudar completamente a minha vida. Então, foi um dos motivos, sabe? Então, foram alguns motivos. E eu também quero realizar sonhos que eu não realizei até agora, sabe? Eu não imaginava ter um apartamento, eu tenho 3. Eu queria reformar a casa dos meus pais, eu só não dei a casa para meus pais, porque meus pais não quiseram, então a minha casa virou o Clube dos Ribeiros lá, a mesa de sinuca, pebolim, piscina, todos os meus irmãos têm a chave de casa, ficam à vontade lá. Então eu percebi que eu não precisava mais de tudo isso, sabe? Tem até umas pessoas que não me conhecem, né? Eles falam assim, pô, o cara é louco, saí da Globo, agora foi contratado pela Gold. Porra, cara, primeiro, Gold tá realizando um sonho meu, pra começar. E segundo, quem sabe da minha vida sou eu, cara. Eu nunca fui um cara glamouroso. Esses dias o Marcelo Duó falou uma coisa muito legal de mim. Ele falou assim, o Odinei é o tipo do cara que chegou no top e ele continuou com a mesma energia dele, com a mesma raiz dele. Ao invés de ficar aqui em São Paulo comendo no melhor restaurante de São Paulo, que eu tenho condição, eu vou para Itanhaém, pego o meu amigo, que a gente chama ele de João Louco, que ele tem uma deficiência mental, e ele vai para minha piscina comigo. Eu não faço isso por tipo, porque eu gosto da minha raiz, entendeu? Então, não foi porque eu não estava sendo bem escalado, foi porque eu queria viver a minha vida. E eu vou realizar um sonho agora fora do Brasil. Quando eu voltar, eu quero ter as rédeas da minha vida. Mas não reclamo de nada, tá? Porque abrindo mão da minha vida, eu conquistei o que eu tenho. Então, tô feliz também. Mas agora, com 57 anos, eu acho que é o momento. Não sei quantos anos mais eu tenho de vida. Então, eu vou viver hoje. Desculpa ter alongado. Belíssimo relato, cara. Belíssimo relato e mostra que a vida é muito mais do que só trabalho também, né, cara? Porque a gente, claro, a gente depende do trabalho, porque sem o bendito ou maldito do dinheiro, a gente não consegue ir e vir. Hoje depende-se de dinheiro para tudo. Claro. Mas acho que o seu relato é um pouco... Acho que o contrário, a maioria das coisas que a gente costuma ouvir nesse ambiente, que é tudo sobre competição, tudo sobre aparecer mais, tudo sobre... E relatos muitas vezes arrependidos do quanto que um crachá fez as pessoas mudarem a sua postura, Já ouvimos isso aqui. Já ouvimos isso. Eu brinco que eu uso muito Itanhaém, né, que é minha cidade natal. Eu narrei muito jogo importante e no outro dia eu estava em Itanhaém, dando palestra nas escolas, tomando café na padaria do Bedeu, onde meu pai fazia a continha dele lá nos anos 70. O pai do Bedeu era a única televisão do bairro, então os meus irmãos contam que todos iam para casa do pai do Bedeu para assistir a televisão, que a televisão era uma coqueluche no bairro, entendeu? Então eu voltava para Itanhaém, volto para Itanhaém para eu não perder a raiz, porque senão você se contamina, cara. Sabe, é uma disputa boba, sabe, é uma disputa... Claro, gente, que eu gostaria de narrar jogos sensacionais, não tenha dúvida. E, cara, mas assim, de verdade não... Já se viu tentado? Eu vou contar uma coisa
que eu falei em off pra você, né, Rodolfo? Claro que é uma delícia fazer um Corinthians e Palmeiras, claro que é uma delícia fazer um São Paulo e Santos, mas, cara, nessa profissão da Globo, sabe o que eu senti mais falta? Das viagens, cara. Era um tesão, era um tesão ir pra Bauru, cara, narrar jogo naquele panela de pressão lotado, cara, e terminar o jogo, sei lá, acho que era SP, ou a baladinha, você fica lá no SPT, do SP, até bater o horário do avião pra voltar no outro dia, 5 da manhã. É uma delícia ir pra Franca, chegar lá, o cara vem com a pipoquinha, que tem ali o bacon dentro. Pô, uma delícia ir pra Tijuca, narrar jogo do Flamengo. Pô, quantos jogos que eu fui ao Maracanã? Pô, eu ia pra Natal, cara, teve uma vez que eu fui pra Natal fazer um jogo, tava eu e Luiz Ademar. Aí o Toné ligou e falou assim, pô, deu uma merda aí, vocês podem ficar até sábado? Aí eu falei, porra, Toné, puta, você acha que eu não vou querer ficar em Natal até sábado? Pô, era jogo do ABC, jogo do América, pô, deixa os caras narrando Corinthians lá, eu quero ficar aqui, velho. A Globo mudou um pouco essa postura nos últimos anos de botar os narradores na estrada, né? Mudou. Acho que 2000 e... um pouquinho antes da pandemia pra cá, eles mudaram a política, né? Dá pra dizer que isso te incomodou, te deixou mais pra baixo do que propriamente essa questão dos jogos maiores? Cara, a realidade é o seguinte, né, gente? Infelizmente, hoje, a real é off-tube, né? A maioria das televisões fazem off-tube, não tenha dúvida nenhuma, né? Pra quem não sabe, né, o off-tube é você narrar o jogo vendo a televisão. E, evidentemente, também que é para salvar a nossa pele, né? Por exemplo, entre estar lá em Natal narrando um jogo e estando na linha de tiro ali para ser mandado embora, então, infelizmente, é melhor você narrar o jogo off-tube, não tenha dúvida nenhuma. Mas que é muito mais legal você estar no estádio, não tenha dúvida nenhuma, cara, entendeu? Então, mudou muito. E vou te falar uma real, tá? De um bobão aqui de Itanhaém, que narrava em cima de caminhão. Me machucou bastante, cara. O fato de não viajar mais. Ficou frio, sabe? Ficou muito frio. Por exemplo, graças a Deus eu não tenho um inimigo na minha carreira. Todos são meus amigos. Mas era muito ruim você chegar na TV, tomar um café na padaria lá, e ir pro estúdio, narrar e tchau. Né? Pô, quando a gente viajava, cara, pô, você... Imagina, cara, você fazia um jogo lá em Mirassol. Vai jantar depois. Aí você ficava no melhor hotel de Rio Preto. Conhecia as pessoas, via o clima do jogo fora do jogo. Trocava, teve um dia que nós ficamos lá num hotel lá em Rio Preto, cara, trocando uma ideia com o Luxemburgo, cara. Luxemburgo, técnico do Palmeiras, altas resenhas. Pô, viajei, pô, encontrei ali tantas e tantas vezes o Muricy com o São Paulo. Porra, a gente tinha altas resenhas no aeroporto. Às vezes voltava no avião com o cara do lado e trocando altas ideias. Isso foi acabando, cara, e dificilmente vai mudar, né? Acho que não volta mais. Acho que agora estão escolhendo alguns jogos se a pontuais, própria Globo, que é a Globo, não tá fazendo, quem dirá os outros? Então, isso, mas assim, por uma questão de custo, né? Não, ou não? Cara, não sei, viu, cara? Não sei se... Acho que a Globo não tá pobre, né? Não, acho que não. Porque não, eu não sei. Talvez por filosofia, né? Talvez eles... Não, sinceramente, eu não sei, tá? Não sei mesmo. E repito mais uma vez, só gratidão à Globo. Mas talvez eles fizeram ali medição de audiência, cara. E não muda nada. Perceberam que não muda nada. Por que eu vou mandar o Odinei pra lá se a audiência é a mesma, né? Então, e repito, pro narrador é horrível, né? Influencia na narração. Porra, não tenha dúvida nenhuma. Não, e outra coisa, primeiro, a experiência de quem tá assistindo. É que o telespectador tá mais preocupado com outras coisas. E outra, porque às vezes pode acontecer alguma coisa no campo que você do estúdio não vai ver. Não, outra coisa. Até o repórter te acionar lá do campo. E outra coisa, pra comentarista, né? Porque o comentarista ele tem que enxergar vamos lembrar do gol Cruzeiro e Vasco. Na pandemia. Do Luiz Roberto. Cara, se ele tá no estádio, aquilo nunca aconteceria. Eu lembro de um jogo, gente. Eu acho que eu não vou me enganar. Eu acho que o Villani tava na Globo e o Guidi tava no Premier. O Renato Gaúcho era o técnico. Eu acho que era Santos e Grêmio. Eu acho que não era Santos e Fluminense. Eu acho que era Santos e Grêmio. De uma bola que não saiu da lateral. Sim. E os dois comentaram alguma coisa que a bola teria saído. Por quê? Porque eles não estavam no estádio. E aí a câmera fechou, então, quando ela abre, exatamente. Tá quase saindo o gol. Exatamente. Aí o cara que tá em casa, puta narrador burro, o único cara nesse dia que não viu que a bola saiu foi o Fefux, que hoje tá na ESPN fazendo a Série B. Então, exatamente. Foi o único cara que Então, esse lance que aconteceu do Luiz. E outra coisa, gente...
você ir no estádio, por exemplo, eu adorava ir ao estádio de metrô. Eu fui em muitos jogos do Corinthians de metrô, às vezes eu fui em jogos do Palmeiras de metrô, desci ali na Barra Funda. Cara, é legal você sentir o cheiro do churrasquinho. Nossa, o torcedor te xinga, o torcedor te elogia. Você vai lá, você chega, senta. Pô, cara, uma delícia, uma delícia. Agora você no tubo, claro que a gente se transforma, né? Eu sempre brinco que nas minhas narrações eu ponho o meu nariz de palhaço, que é a minha oração de joelhos, pedindo a Deus para que dê tudo certo no jogo, que todo mundo faça bem o seu papel, ponho a minha maquiagem e vou pro jogo. Mas fazer essa oração no estádio, no ginásio é muito mais legal, não tenha dúvida nenhuma. Dá para se virar? Claro que dá, é o momento, mas é legal. E, Odinei, assim, também de fora... Gente, eu tô falando demais? Não, não. Que isso? Vendo a maneira como você saiu, me parece também que você deixou as portas abertas, né? A impressão que me passa, você tem essa leitura também? Não tô dizendo que você vai voltar, mas eu acho que... Eu conversei com 2 chefes na hora que eu falei a respeito da minha saída. Com 2 chefes e com um ex-jogador que agora é meu empresário. Não vou falar o nome dele, não. Mas obrigado, irmão. Eu falei com um chefe e falei assim, amigo, qual a chance de eu ser demitido? Isso, começo de dezembro. Ele falou, nenhuma chance. Nunca o teu nome esteve na relação de possíveis desligamentos. Eu falei, não, você não entendeu. Eu queria realizar alguns sonhos fora. Qual a chance de vocês me mandarem embora? Aí ele me disse assim, você quer realizar seus sonhos? Você quer que eu leve adiante? Eu tô em Belo Horizonte, mas eu vou estar no Rio amanhã. Aí, cara, deu um friozinho na barriga, meu amigo. Falei, não, segura mais um pouco. Aí... Natal, né? Aí, segura mais um pouco. Eu vou Meu amigo, ó. 13º no dia. Salário antecipado. Férias, eu viajei pra tudo quanto lugar que eu quis. Agora, mesmo eu saindo, tem participação dos lucros que às vezes é maior do que um salário. Plano de saúde espetacular, o top nacional. Esse cara é louco de sair daqui, né, velho? Com todo respeito, né? Foi o que um chefe me disse. Parabéns, você é corajoso. Mas por tudo que você entregou pra gente, por você nunca dizer não nas escalas, eu acho que a gente vai conseguir. Então, eles conversaram entre eles, e aí na reunião de encerramento do ano, que foi lá no Rio de Janeiro, na Barra, em dia 16 de dezembro, ali eu recebi a notícia que eles tinham aceitado e iam me desligar. E eles são tão especiais para mim, por isso que eu falei que eu não saí atirando, e mesmo eu tendo algumas coisinhas assim, mas essas coisinhas são minhas, já estão resolvidas, e quem viu a minha despedida, eu deixei bem claro, né? O meu primeiro ciclo encerrado. Se a Globo vai vir atrás de mim, se eu vou receber uma proposta, se eu vou pedir para voltar, não sei. Mas que a Globo mudou a minha vida, mudou muito. Se eu estou hoje procurando novos espaços, porque a Globo me permitiu isso. Então, TV Globo. Odinei,